poder constituinte, ele sempre existiu, tá? Como assim? É que onde a gente viu na primeira aula lá, né, que o professor Bernardo Gonçalves tem uma ideia bem interessante que fala o seguinte, onde nós temos um pedaço de terra com um agrupamento de pessoas que se organizam, nós temos ali uma Constituição, tá? Uma Constituição materialmente considerada. Ainda que não houvesse ali um intuito claro de se adotar um documento constitucional, certo? Então, a partir dessa ideia, a gente já sabe que o poder constituinte, que é o poder capaz de elaborar uma Constituição, como a gente acabou de ver, ele sempre existiu, tá? Sempre existiu. Só que nós temos um marco teórico do poder constituinte. Temos um marco, né, quando o poder constituinte foi teorizado, quando ele foi sistematizado, quando ele foi tratado com método, certo? Que foi lá no constitucionalismo francês, pelo Abad Sieyès. Eu também fiz uma referência a isso lá na nossa primeira aula, mas aqui a gente vai ver melhor. O Abad Sieyès, ele lá no bojo do constitucionalismo francês, né, naquele contexto de revolução, ele teorizou o poder constituinte. Ele disse o que é o poder constituinte, falando que é o poder capaz de criar uma Constituição, e diferenciou o poder constituinte do poder constituído. O poder constituinte é o poder que elabora a Constituição, né, que inicia um ordenamento jurídico. Já o poder constituído é um poder que deriva do poder constituinte nos termos em que o poder constituinte define. Tá? Além disso, o Abad Sieyès definiu também a titularidade do poder constituinte. Ele falou que o titular do poder constituinte, gravem isso, tá? Porque é uma diferenciação bem importante para provas. O Abad Sieyès, lá no constitucionalismo francês, disse que o titular do poder constituinte é a nação. Tá? Ele falou, o titular do poder constituinte é a nação. Daqui a pouco eu vou explicar por que é tão importante prestar atenção nisso. Mas enfim, o Abad Sieyès, na obra O que é o Terceiro Estado, tá? Eu não vou nem pronunciar isso aqui porque eu não sei falar francês. A única coisa em francês que eu sei falar é aquela frase lá, pas de nullité sans griffe, né? Uma coisa mais ou menos assim, sem prejuízo, não há nulidade, né? Foi a única coisa que eu aprendi e foi na faculdade. Mas, enfim, a tradução desse título aqui, se for uma tradução literal, significa o que é o Terceiro Estado. Tá? Uma obra de 1788. Lá ele apontou o titular do poder constituinte como a nação. No Brasil, isso pode até cair em prova, essa obra recebeu uma tradução que não foi tão literal, chamada A Constituinte Burguesa. Tá? Não é uma tradução literal, mas que tem tudo a ver, né? Porque foi uma obra publicada no constitucionalismo francês na Revolução, né, naquele período revolucionário, que era uma revolução burguesa, tá? E no qual houve a manifestação ali do poder constituinte. Então, tem a ver o título, embora não seja uma tradução literal, a Constituinte Burguesa.